Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos pro devocional dessa semana. Essa semana a gente vai fazer o devocional em cima do 2 Tessalonicenses 3,16. Mas antes, vamos orar? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Senhor, que esse versículo, essa palavra de hoje possa falar no coração, Senhor Jesus, de qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo. E que ela possa falar tão profundo, Senhor, que mostre o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua paz. Que a pessoa possa, Senhor Jesus, meu Pai, ficar tranquila e confiar somente em Ti. Estar ciente que apesar de todas as circunstâncias que ela esteja passando, meu Pai, o Senhor é maior do que tudo isso. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém. Então vamos lá, pessoal. Para quem está chegando aqui, eu estou fazendo devocional usando o aplicativo do Holy Bible, que acredito que em português, no aplicativo para Android ou iOS em português, seja Bíblia Sagrada. Esse é o aplicativo. E estou lá, tem vários devocionais, vários planos de leitura, e tem alguns baseados em temas, que é o que eu tô fazendo e eu acho que é super legal. O tema que eu tô usando é o Conhecendo a Deus, tá? A gente tá no segundo dia, mas na verdade a intenção é fazer semanal por enquanto, que é o tempo que eu consigo, né, gravar o vídeo e editar o vídeo também quando necessário. Então vamos fazer o devocional. O devocional é no 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. A versão que eu vou ler aqui é a versão de tradução, é a versão ARC. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Aqui no devocional ele sempre traz uma introdução, né? Então aqui está escrito: nesse mundo está difícil viver tranquilamente com paz, não é? Errado, é muito simples. Basta pedir paz ao Senhor. Ele é o príncipe da paz e, por isso, ele pode te dar a paz que você necessita. Por isso, não vive esmagado pelo sistema do mundo. Mantenha seus olhos no alto, nos céus. É exatamente como essa introdução falou. No mundo de hoje, que a gente tem acesso a tantas informações ao mesmo tempo, está se vivendo um período de muita ansiedade. Tudo que você tem que fazer é imediato, todas as informações que você precisa necessárias que sejam de imediato, a informação que você quer ou a informação que você tem que passar é tudo de imediato. Então a gente vive nessa constância de ansiedade, de imediatismo muito alto hoje em dia. E isso traz um desespero para nossa alma, para nossa mente principalmente. Hoje os casos de burnout, que é quando a sua cabeça não aguenta o tanto de informação, o tanto de coisa que você precisa fazer e o tanto de pressão, ele desliga. E isso chama burnout. O tanto de pessoas com essas condições psicológicas, seja ansiedade generalizada, depressão, burnout, aumentou muito ao longo dos anos. Porque é exatamente porque eu falei, hoje em dia tá todo mundo querendo tudo muito imediato. O imediatismo ele tomou conta do mundo, não é só Brasil, né? O Brasil, na verdade, é um dos países com um maior índice de depressão, de ansiedade, por conta de um conjunto de fatores, né?
segurança é muito estável, nosso financeiro é muito instável, a política é muito estável. Então a gente fica naquela, será que amanhã eu vou estar vivo? Será que amanhã eu vou ter dinheiro? Será que amanhã eu vou estar empregado? Então a gente fica com muita ansiedade e isso afeta, com certeza, isso afeta nosso psicológico. E essa palavra aqui trata exatamente sobre isso, porque independente do momento que você esteja passando, independente do que esteja acontecendo, independente da sua situação, você precisa colocar o momento em Deus, pois Ele te dá a paz. Ele tem a paz que transcende todo entendimento. Aí você me fala, é muito fácil falar. Sim, falar é muito mais fácil do que acreditar, vamos dizer assim. E eu falo por mim mesma. Eu já tive a oportunidade de sentir o que é essa paz que transcende todo entendimento. Eu estava passando há muitos anos, estava passando por um momento muito difícil na minha vida. E eu estava sentindo uma paz tão grande, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia onde eu ia morar, eu não sabia o que ia acontecer com meus filhos, eu não sabia como que eu ia conseguir dinheiro para sustentar meus filhos, e mesmo assim eu estava sentindo tanta paz, eu estava simplesmente, é isso. Não é isso no modo desistência, é isso tipo, ok, eu tô passando por isso, mas Deus é muito maior, Ele sabe o que, né, o que vai acontecer, Ele sabe de todas as coisas. E esse foi o melhor sentimento que eu já senti na minha vida. Essa paz que vem de Deus é o melhor sentimento que eu senti na minha vida. Estou passando por outro período de ansiedade e falo por mim, você deve se sentir assim também. A gente fica oscilando, né? Entre acreditar no que Deus pode fazer, acreditar que Ele é maior que toda a situação, acreditar na misericórdia dEle e de repente não acreditar mais o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, eu vou passar fome, sei lá, vai acontecer coisa ruim comigo, com meus filhos. É muito difícil, né? Mas Deus é tão misericordioso, Ele né, o amor dele por nós é tão grande que Ele entende isso. A gente é humano, Ele nos criou, então Ele entende tudo isso na gente. O que a gente precisa fazer? Sempre que vir a desconfiança, sempre que vierem as dúvidas, sempre que vir a ansiedade, ora, imediatamente ora. É exatamente isso que eu estou fazendo. Toda vez que eu começo a ir agora, como que eu vou fazer? Bate aquele medo do futuro. Eu oro. Eu falo, não, Deus, está nas tuas mãos. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda ansiedade. Porque a ansiedade, gente, ela é a falta de fé em Deus. E eu peço perdão para Deus todos os dias por isso, o tempo todo. Porque eu tenho um pico de, vai dar tudo certo, confio em Deus, Deus é lindo, maravilhoso, e daqui a pouco eu tô, mas e se? E se não acontecer? E se eu não conseguir? E se der errado? E blá blá blá. A gente precisa deixar esse e se para Deus, né? A gente precisa viver o presente, porque todas as coisas passaram e o futuro a Deus pertence. Então, viva o presente. E qualquer hora que você estiver com problema e que ansiedade, começa a querer dar aquela crise, ora, para tudo que você está fazendo. Se você estiver no trabalho, vai no banheiro. Se você estiver assistindo alguma coisa, para e coloca seu joelho no chão ou dá uma respirada, trabalha a respiração, que também é muito importante você trabalhar a respiração quando estiver com ansiedade. E ao mesmo tempo vai lá, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo ter fé, não estou conseguindo acreditar que tudo vai dar certo. E, gente, é tão engraçado porque mesmo na visão humana, que aquilo que a gente está passando está totalmente errado, está totalmente ruim, com Deus não está ruim. Com Deus a gente não sente que está ruim. A gente passa por aquilo que aos olhos de pessoas descrentes
tá péssimo, a gente vê aquilo e tá tudo bem, sabe? Não que a gente não esteja sentindo talvez as consequências dos nossos atos, não é isso. Mas é saber que Deus está com a gente. E não tem nada mais gostoso e mais maravilhoso do que saber que Deus está com a gente, né? Então, é exatamente o que está falando aqui. Deus é o príncipe da paz. Por isso, Ele pode te dar a paz que você necessita. Por isso, não vive esmagado pelo sistema do mundo. Mantenha seus olhos no alto, nos céus, tá? Então, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, eu sei que é difícil, mas peça força a Deus. Para tudo. Feche o seu olho, ou na nossa mente, quando estiver no ônibus, andando, você fala com Deus. Você pode falar com Deus o tempo todo na sua cabeça. Ele vai escutar. Você fala, Senhor, eu não estou conseguindo. Me ajuda a acreditar em Ti. Me ajuda a ter fé. Me ajuda a saber que tudo vai dar bom. Me ajuda, Senhor. Ele faz isso. Deus não é carrasco de... Por exemplo, às vezes a situação que você está passando de ansiedade foi algo que foram consequências das suas próprias escolhas. Mas mesmo assim, Deus ajuda. Ele não é carrasco de falar, não, você escolheu isso, então que se lasque. Não. Ele vai ajudar mesmo assim, ele vai estar com você. A gente que tem que se achegar a Ele. Deus nunca deixa nosso lado. Às vezes a gente não percebe, fala, Deus me largou, Deus não está olhando, por que isso acontece? Mas Deus está lá sim, Deus está lá, tá bom? Então, como eu disse no outro vídeo, eu quero fazer diferente. Eu não quero só ler o versículo atrelado ao devocional, mas sim o capítulo todo para saber o contexto, tá? Então, vamos ler o 2 Tessalonicenses 3. Um pedido de oração. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. O Senhor, porém, é fiel. Ele os fortalece e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer o que ordenamos. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor a Deus e à perseverança em Cristo. Advertência contra a ociosidade. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que se afastem de todo irmão que vive desregradamente, não conforme o ensino que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos desregradamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma a custo de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo a ser limitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão vivendo desregradamente, não trabalham, mas se intrometem na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Fiquem de olho em quem desobedecer às instruções escritas nessa carta e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considere inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Saudações finais. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz de todas as formas e em todo o tempo. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo
Cristo seja com todos vocês. É isso, pessoal. Obrigada por mais um devocional nessa semana. Espero que você tenha uma semana extremamente abençoada. E caso estejam passando por problemas de ansiedade, depressão, uma tristeza profunda, peça a Deus que esteja com vocês. Peça a Deus paz. Ok? Então, Senhor Jesus, o Senhor dê a paz para todos aqueles que precisam de paz, na mente e no coração. Amém. Um beijo para vocês.